E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Estou aqui novamente com meu amigo Richard Rittenband, economista. E eu trouxe o Richard novamente aqui para que ele pudesse contar um pouco da história dele, já que a história dele é bem interessante, né? Começou a investir muito cedo, muita experiência aí, investe no exterior também. Então fiquem ligados aqui porque vocês vão pegar alguns insights muito interessantes nessa entrevista. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente pela presença, viu, Richard? Muito obrigado. Beleza. Tá? E diz pra gente aí, como é que foi o seu início, né? Você começou muito cedo a se envolver com o mercado financeiro por conta do seu pai, né? Exatamente. Influência do meu pai já era um investidor. E um investidor acho que até estranho, né? Porque quando eu tinha 6 anos de idade, então é uma época, 1987, não tinha internet, não tinha nada. Para você ter acesso às cotações, você tinha que ligar lá na corretora ou assistir um programa que tinha na TV, na extinta TV Manchete, chamado Informe Econômico, que aí aparecia, lembro até hoje, aparecia umas moedinhas caindo e falava Paranapanema, tanto, Petrobras, ouro, tal. E meu pai falava, não, anota aí pra mim. Aí eu comecei a anotar cotações pro meu pai com 6 anos de idade e comecei a me apaixonar. Você vê que eu era tão ingênuo naquela época que eu achava que esse jogo era um jogo, as ações, e todo ano zerava e começava de novo. Aí eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro. Aí quando eu tinha 13 anos de idade, com o dinheiro que eu ganhei do meu bar mitzvah, para quem não sabe, bar mitzvah é a maioridade judaica, né? Aí eu ganhei um dinheiro pelo bar mitzvah e fui lá e achei que eu era o máximo já, né? Já estava acompanhando o mercado há muito tempo. Fui lá e comprei uma empresa chamada Ferro Ligas. Quanto que era o dinheiro na época? Né? $6 mil. 6 mil dólares? Era razoavelmente um bom dinheiro, né? Sim, Sei que meu pai era generoso, hoje em dia não tanto, né? Mas na época era. $6 mil. E aí eu coloquei em 1994, né? Você vê qual é o começo do plano real. Já ali, tinha mudado a moeda. É isso, 1 para 1. Dá mais ou menos $6 mil, $6 mil. Então eu comprei lá a Ferro Ligas, achando que ia bombar, fiz uma leitura do cenário. Teu pai deu alguma opinião? Não. Falou, deixa eu quebrar a cara. A siderurgia vai bombar, não sei o que, tá. O que aconteceu com a empresa? A empresa foi pro buraco, as ações viraram centavos, 1 centavo, perdi tudo, fecharam o capital. E aí meu pai falou, pô, o que você fez, né? Você perdeu tudo com o seu dinheiro. Qual a primeira lição que eu aprendi? Olha só, do investidor frágil que a gente falou em outro vídeo, hein? Concentrei todos os meus investimentos em uma única empresa, numa única classe de ativo, que era ações, e me expus ao risco da ruína. E aí não tive mais apoio, eu falei, e agora, né? Será que eu desisto? Esse negócio não é pra mim. Aí eu comecei a estudar todo dia, comecei a juntar mais dinheiro, e aí só fui me recuperar quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu montei uma mesa de operações própria e comecei a operar derivativos. Para a galera que opera índice futuro agora, não tinha mini índice, mini dólar, não tinha nada disso. Pelo contrário. Tudo muito mais alto. Era tudo grande. Cada ponto do índice era R$3. Então, assim, você tinha que ter uma quantidade de dinheiro razoável e ainda estar exposto a qualquer variação, aquilo lá podia te tirar do jogo. Então, era uma vida bem estressante, mas também que permitiu eu adquirir uma série de habilidades de trader, etc. Mas você vê, normalmente a pessoa começa como um trader e aí vai ganhando dinheiro, como você vai tendo negócios, outras coisas, você não tem tempo. Então não dá pra ficar o dia todo. Aí você vai virando um swing trader, etc. E aí comecei a operar derivativos com sucesso e depois com 19 anos já comecei a operar também mercado internacional, porque eu vi que o Brasil estava muito limitado nos produtos, eu gostava de operar commodities, eram coisas que eu já tinha uma facilidade de estudar. E aí eu comecei a operar também mercado internacional e nunca mais parei. Então, assim, o que eu posso falar nesses mais de 20 anos de mercado? Vi todo tipo de guru, todo tipo de gente que se dizia malandra, etc. Toda coisa surgir e desaparecer. E nos ciclos, assim, é impressionante, pessoal. A geração de investidores que é atraída para o mercado acionário, por exemplo, na euforia. Depois vem uma grande crise, dizima essa geração. Esses caras, a maioria nunca mais volta a comprar uma ação na vida, passam longos anos até vir a nova geração. E a mesma coisa, o contrário. Quando o mercado está muito tempo em baixa, é impressionante, eu chamo de os filhos da baixa. O cara nunca mais acha que o mercado vai subir, que vai... Então você vê quantas pessoas ficaram de fora nesse bull market. E aquele viés cognitivo, né? O que você vê, tudo que existe. Que começou aí em final de 2015, começo de 2016. Então, o que eu posso falar assim, você tem que saber onde você está se metendo, tem que se dedicar mesmo, assim, não é uma coisa que a pessoa acha que é fácil, tem aquela mensagem lá do Taleb que eu até te mandei, que eu acho brilhante. Para aprender a ganhar dinheiro, você vai levar uns 5 anos, você vai ganhar muito dinheiro em 5 anos.
Para aprender a não perder o dinheiro, aí você vai precisar de uns 20, 25 anos. Verdade. Então, assim, o grande segredo que eu posso falar do mercado que eu aprendi nessas 2 décadas é simplesmente isso. O que exige o mindset que você precisa ter, as ferramentas que você precisa ter à disposição para você não perder, para você não ser expulso do jogo, é muito mais robusto do que simplesmente aprender a ganhar. Aprender a ganhar é até o mais fácil. Não, o cara pode dar muita sorte, por exemplo, você falou, o cara entra no início de um bull market, ele pega e vai ter uma multiplicação de capital porque ele pegou o momento certo, mas pode ser sorte. Agora, a hora que o ciclo reverte, a gente entra numa crise, ele pode perder tudo se ele não tiver esse tipo de ferramenta. Né? Exatamente, porque tanto os modelos tradicionais e o mindset tradicional, ele considera como se você tivesse várias possibilidades, vários universos paralelos. Só que não, você tem uma única trajetória. Uma vez que você bate ali na barreira da ruína e você é absorvido, é game over. Acabou. Então é o que a gente chama de uma trajetória dinâmica e não de múltiplos universos paralelos. Para ficar bem claro, por exemplo, o que tem de pessoa que acha que se perder 50% no investimento, basta ele ganhar 50% que ele fica no 0 a 0? Por que ele pensa isso? Porque ele está pensando numa média aritmética universos paralelos. Vamos com calma agora. Olha o universo paralelo. Em um universo paralelo, saiu de 100 para 150. No outro universo paralelo, estava 100, caiu para 50. Faz a média, 150 mais 50, 200, dividido por 2, 100. Só que não. Se você perde 50%, para você voltar ao zero, você 100%. Tem que ganhar 100%. E as pessoas não percebem isso. É só ver um exemplo numérico aqui, pessoal. Por exemplo, você botou R$100 em uma ação qualquer e ela caiu 50%, caiu para 50%. Se você ganhar novamente 50%, você vai estar ganhando metade dos 50%, então vai para 75%. Você tem que ganhar em cima desses R$50 agora que você tem, 100% para voltar a ser 100%. Então você tem que subir muito mais do que a queda, né? É o dobro nesse caso. Por isso que o segredo para se tornar um vencedor nos investimentos é não perder, é saber a hora de se proteger. É a regra do Buffett, né? Exatamente. E a segunda regra é respeitar a primeira regra. O Warren Buffett tem 2 regras, pessoal. Ele fala que a primeira é não perca dinheiro e a segunda é nunca esqueça a primeira regra. Basicamente é isso. Eu acho que é um dos conselhos mais sábios que tem. Então eu acho que as pessoas têm que investir nisso primeiro, em como se proteger, como não perder. E isso vai levar um tempo. Outra coisa interessante desses 20 anos que tem para compartilhar é em relação a previsões, né? O pessoal é muito apegado à série histórica, ao passado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque geralmente o que acontece é aquilo que ninguém está esperando. São os eventos inesperados, devastadores. E aí tem uma historinha que é bem engraçada, que chama Falácia do Peru. Peru de Ação de Graças, que tem lá nos Estados Unidos que eles comemoram. Então é a história que tinha um peru e ele foi adotado por um açougueiro e o açougueiro cuidava dele, dava comida para ele. E ele ia engordando. Aí ele falou, pô, eu tô ficando saudável. Ao longo de um ano inteiro, né? Aí eu vou contratar aqui uma equipe para ver qual que é a minha tendência, né? Aí o pessoal mediu e falou, ó, Peru, é o seguinte, o açougueiro gosta muito de você, ele vem te alimentando, você tá ganhando peso, olha só a trajetória. Você vai chegar a tantos quilos em tal dia. Só que antes disso veio o dia de ação de graças, o peru é abatido, game over. O que a gente aprende com isso, né? Que é aquela história, o que está no passado não necessariamente é o que vai acontecer no futuro. Os eventos inesperados, devastadores, justamente, eles surpreendem todo mundo justamente por não estarem no passado. Não estão no passado, eles ainda vão acontecer. Então não dá para se basear em série histórica e passada e querer fazer uma série de previsões achando que aquilo vai se repetir. Tem que tomar muito cuidado. Então essa é uma outra informação que eu acho importante. E em relação ao futuro, então o pessoal perguntaria para mim, né, Bruno? Pô, esse cara fala bonito e tal, legal, mas e aí? Tá, tem uma dica, hein? Assiste o vídeo lá do que é frágil. Frágil é o que odeia a volatilidade, a desordem, a incerteza. E uma vez atingido por qualquer membro da família da desordem, que é incerteza, caos, tempo, desordem, etc., ele vai entrar em colapso. Como prever o futuro? Que é o que o Taleb, Nassim Taleb, chama de efeito Lindy. Sim, e é muito interessante essa definição, gente, do efeito Lindy. E só para contextualizar, no Nassim Taleb ele tem um livro muito bacana que fala sobre essa questão do Peru. Acho que ele falou a primeira vez foi na Lógica do Cisne Negro ou foi antes? Acho que ele cita no Antifrágil. No Antifrágil? No Antifrágil. Por exemplo, um exercício de imaginação muito comum, né? Que a gente chama que os neomaníacos adoram. Ah, como será o mundo daqui 30, 40 anos? Aí o cara imagina... Carro voando, né? O cachorro robô não sei o quê... Tá, como
a forma correta para você saber o que realmente vai acontecer ali na frente? Simplesmente identificando o que é frágil. Porque o que é frágil, ao longo do tempo, ele vai ser em algum momento atingido por esses membros da família da desordem e vai deixar de existir. Então o que é frágil deixa de existir em algum momento da vida. Então é muito mais fácil você identificar tal coisa, por exemplo, teve tantas coisas que foram lançadas. Seria mais fácil, por exemplo, para prever o futuro, a gente identificar o que não vai ter no futuro, ao invés de imaginar o que teria. Exato. Dessa maneira. O que vai permanecer? Por exemplo, cadeira quanto tempo já tem? Desde o início da história da humanidade. O ser humano né? precisa de alimentos, etc. Então, uma série de coisas. O que vai permanecer? Então, não é o que vai ser acrescentado. A maneira de você enxergar o futuro é você enxergar aquilo que vai permanecer e o que é frágil você sabe que vai desaparecer. Como é que a gente pode levar isso, então, para o universo dos investimentos, por exemplo? Daria para a gente falar que o que tem mais tempo de mercado deve permanecer, tem mais chance de permanecer no futuro? Tem mais chance de permanecer. Por exemplo, o Warren Buffett e o George Paulo Lemann, eles têm uma estratégia de investir. Eles gostam de empresas centenárias, que têm mercados ali que já estão... que tem determinados produtos que as pessoas precisam há décadas. Foram testados pelo tempo, né? Exatamente. Se provou ao longo do tempo aquilo, então a tendência é aquilo continuar permanecendo. Por exemplo, para as pessoas entenderem, agora vai ficar bem claro esse exemplo. Eu lembro quando lançaram o livro digital e o livro físico. Qual foi a análise que fizeram? O livro físico vai desaparecer. Tá. Há quantos milênios tem o livro físico? Pelo efeito Linde, é para... Desde que surgiu a escrita. É para durar todos esses milênios que duraram, que é assim que funciona. Então, por exemplo, se algo durou 100 anos, pelo efeito Linde, a tendência é que aquilo sobreviva por mais 100 anos, etc. Então, o livro físico versus o livro digital. Então, quando falaram que ia acabar o livro físico, eu dei risada e falei, pelo efeito Linde é o contrário, né? Vai permanecer ainda e os dois vão coexistir pacificamente, ali, juntos. E mais, o livro digital que vai ter que se provar ao longo do tempo se ele vai sobreviver ou não. Mas verdade. O livro físico, ele continua. E tanto que eu vi uma estatística recente que mostrava que o livro físico teve uma queda realmente no lançamento digital e depois ele voltou. Não, eu vou dar o meu exemplo, né? Esse ano eu estou lendo vários livros. E eu comecei a ler no Kindle. E até gostei do Kindle, assim, mas não é igual a sensação do papel na mão. É melhor ler no livro físico. Lógico que para viajar é melhor o Kindle. Mas eu concordo com você. O que já está provado pelo tempo, né, através desse efeito Linde, a chance de ter no futuro é muito maior. Então, se a gente for trazer para as empresas, por exemplo, você falou do Warren Buffett, que investe em empresas centenárias. Porque se já tem 100 anos que a empresa está lá e ela provou que tem mercado para o produto dela, a chance dela perdurar por mais 100 anos é muito maior do que, por exemplo, uma empresa que surgiu agora, uma tecnologia nova. Às vezes é uma mania, o negócio passa na hora. Pode ser algo muito legal, bacana, mas ainda não se provou ao longo do tempo. É isso, porque o tempo é a melhor forma, é o grande teste, né, para ver se aquilo é frágil ou não. Então, ao longo do tempo, se aquilo permaneceu, e o efeito Linde, ele fala que as coisas envelhecem ao contrário. Então, quanto mais tempo elas duram, mais tempo elas vão durar. Então, essa é outra característica interessante do efeito Linde. Então, são empresas, marcas que envelhecem ao contrário. Elas acabam se renovando e vão se provando ao longo do tempo. Você usa isso para investir, Richard? Na hora de selecionar suas empresas? Eu uso. Muito bacana. Richard, eu queria também que você desse aí, por exemplo, conselhos para as pessoas que estão em casa, né? Você como investidor aí com muito tempo, o que você acha em termos de leitura que seria interessante para as pessoas entenderem mais sobre essa questão? Sua pergunta é excelente, Bruno, é excelente, excelente, excelente. Muito obrigado por essa pergunta. Que isso, pô. A gente que agradece. Vamos aplicar o efeito Linde nessa. Que tipo de leitura que eu recomendo? Os clássicos. Leia primeiro livros que eles têm aí, sei lá, 500 anos, 1000 anos. Se esses livros existem esse tanto de tempo é porque tem alguma razão. Tem uma frase do Taleb que ele é muito interessante que ele fala: coisas que surgem na humanidade, às vezes, não tem uma razão. Elas surgem lá e às vezes desaparecem. Mas aquilo que surge e permanece ao longo do tempo é porque tem uma razão para aquilo ter sobrevivido. De fato. Então, se esses livros clássicos eles sobreviveram ao tempo, tem centenas de anos, milhares de anos, é porque tem alguma razão, então por isso que eles precisam ser consumidos, eles precisam ser lidos. Então, assim, que livros que eu recomendaria? Os clássicos. É lógico até, né, pessoal? Vamos pensar da seguinte maneira, né? Daqui a 100 anos, é muito mais fácil que a Ilíada continue sendo lida, por exemplo, a Odisseia, né? Com certeza. O Príncipe de Maquiavel, do que, por exemplo, o best-seller da Veja da semana passada. Exatamente. Que daqui a pouco já vai ter sumido da lista. Tem algum título específico que você fala, tem que ler esse aqui? Olha, tem de tudo, assim, por exemplo. Às vezes as pessoas encaram até a religião com uma certa conotação, mas se a gente for analisar friamente nessa ótica,
antifrágil, olha que interessante. Esses livros sagrados de diversas religiões, sem querer dizer uma ou outra, são mandamentos, são regras simplesmente para o quê? Para aquele povo que segue aquilo não se expor ao risco da ruína. Olha que interessante. De fato. Então são regras de conduta para eles conseguirem sobreviver ao longo do tempo. E para sobreviver ao longo do tempo, eles precisam fazer o quê? Ter uma série de regras sociais que não coloquem a sociedade expostas ao risco da ruína. Olha que interessante. Então, todo tipo de livro, mas assim, esses livros centenários e que tem milênios, eu acho que são... as pessoas vão enxergar, assim, encontrar insights, assim, poderosos, assim, porque se aquilo está durando há tanto tempo, é porque tem uma razão. Então, assim, tem livro legal que foi lançado, é bacana, tem que ler. Mas se é para começar algo, começa lendo o quê? Os clássicos. Por exemplo, tem uma série de clássicos do próprio mercado financeiro. Então você vai lá e começa a ler os livros dos antigos analistas, livro que está sendo editado aí há 50, 60 anos. Investidor Inteligente, por exemplo? Exatamente, esse é um. Outro, esse aí que eu falei, Arte do Pensamento Contrário, The Art of Contrarian Thinking, é um livro que tem 60, 70 anos. Tem alguma razão para esse livro estar existindo até Com hoje, certeza. ter sobrevivido. Então você começa a ver ali e você vai pegando esses autores clássicos de qualquer área, você vai vendo a riqueza de coisas que tem ali que às vezes a gente fica muito perdido assim, porque no mundo de hoje você tem muita informação, então você é bombardeado por uma série de coisas, que eu chamo de ruídos. Aonde está o segredo de tudo? São os sinais, que é o que realmente importa. Então, eu acho que a característica tanto do profissional de investimento ou de qualquer área é o quê? É aquele cara que tem os melhores filtros. O filtro, ele consegue filtrar os ruídos e consegue enxergar os sinais. E eu acho que a gente ir na fonte, direto nesses livros clássicos, você está indo nos sinais. E mais, eu também gosto de livros que o cara que escreveu é aquela história da pele em risco. Não é alguém falando daquele autor. Não é um teórico, é o próprio cara que é a experiência dele, ele está contando. Então eu acho que esses livros, assim, porque eu gosto muito de biografia. Biografia é muito bom. Tem alguma para recomendar? Uma que você fale assim, pô, essa biografia eu gostei muito. Eu gosto do Churchill. Sabe? Do Churchill? Eu gosto. Não é a primeira pessoa que fala da biografia do Churchill. Já ouvi falar muito bem já. Tá até na minha lista de leitura aí para esse ano, né? Vamos ver se eu consigo ler. Do Churchill. Eu gosto do Churchill porque ele é um exemplo de um homem, né, à frente do tempo, um grande líder, e que ele participou de guerras como soldado. Fazia de tudo, né, pele em risco, e fazia de tudo para não expor a sociedade dele ao risco da ruína. Então, eu acho que tem lições ali formidáveis, né? Se o mundo tivesse ouvido mais ele, né, durante o período lá da Segunda Guerra Mundial, né, demoraram, né, para ouvir ele. Acharam que a ameaça não era tão grande, né? E vou te falar mais uma coisa da história do Churchill interessante, é que ele foi contra o Hitler, né? Assumiu o risco ali da guerra, e naquela época, poxa, ele estava sozinho, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda. Mas muito interessante foi que falaram, olha, mas ele não fez grande coisa, era uma coisa óbvia. Só que se for pegar na época, o óbvio é em retrospectiva. Muita gente no parlamento inglês falava, vamos nos aliar aos alemães. Porque o Hitler não queria entrar em guerra contra a Inglaterra. Então ele comprou ali a briga realmente. E se eu não me engano, ele combateu, ele era capitão do exército, eu acho, na época da Guerra dos Boeres, foi isso? Isso. Então a história dele é muito bacana. Eu já sei um pouquinho porque eu fui pesquisar, né, para ver se valia a pena botar na minha lista. Vou até receber um asterisco lá agora. Richard, que conselho você daria para quem está começando agora no mercado? Assim, um conselho bem prático quanto a investimento, ou quer entrar nesse mundo aí, quer fazer economia, alguma coisa nesse sentido? Olha, primeiro, né, se dedicar mesmo, saber aonde você está entrando, né? Tem até aquele ditado antigo do poker, né, que fala que se em 5 minutos de jogo você não sabe quem é o pato, né, da mesa, o pato é você. O pato no sentido daquele cara que vai ser, né, depenado, né, que vai ser o grande perdedor. Então a pessoa tem que ter essa gana para ir atrás do conhecimento, procurar as melhores ferramentas, filtrar os ruídos, remover as fragilidades da vida dela, que pode ser todas, né? De estar próxima a pessoas tóxicas, etc. Mas assim, eu posso deixar um último conselho que eu acho que é que tirando toda essa parte de matemática, de ferramenta, que eu acho que os profissionais e as pessoas que eu conheci que tinham esses dois hábitos, são pessoas que eu vi serem bem-sucedidas. Quais são os dois? Primeiro, gratidão. Pessoas que são gratas ao que tem todo dia. Então, ela se sente grata. Então, ela não entra naquele pensamento da ingratidão, da escassez. Eu não tenho isso, eu só vou ser feliz quando eu tenho aquilo, etc. E o segundo, torcer pelo sucesso dos outros. É verdade. Porque quando você torce pelo sucesso dos outros, você entra num tipo de energia
e um tipo de arranjo de cooperação. Você para de enxergar as pessoas como competidores e enxerga eles como potenciais aliados, etc. Você fica feliz por aquilo e aí aquilo te coloca no eixo. Já pessoas que eu vi que são ingratas e que torciam contra os outros são as primeiras a quebrar no mercado. Por exemplo, se a gente falar de investimentos, isso pode acontecer em qualquer área, então deixa esses dois hábitos, são os hábitos difíceis de implementar no dia a dia, mas que fazem uma diferença brutal. Então, se dedicar aos estudos, conhecer mesmo a fundo, ir no conhecimento de base, ter acesso a essas obras clássicas, se preparar, ser grato e mais, torcer pelo sucesso dos outros, sabe? Tem que cooperar, você tem que entrar numa energia boa, sabe? A energia da abundância, não a energia da escassez, da negatividade, porque eu já vi pessoas brilhantes que foram destruídas quando entraram nessa espiral negativa, sabe? Foram destruídas, é impressionante, começa a atrair tudo que é ruim. Parece, o cara tá... Não, testa na sua vida aí, eu faço esse convite aí, eu faço esse teste e até depois manda uma mensagem aí pro Bruno e conta o que aconteceu. Durante uma semana, tenta implementar esses dois hábitos aí. Deixa aqui nos comentários, gente, depois que testar, pra gente ver o que mudou na vida de vocês. Mas eu concordo muito com isso que o Richard falou, principalmente essa parte da gratidão, assim. Eu acho que se não for grato pelo que as pessoas já fizeram por você, grato pelo que você tem, às vezes, isso, né? Eu acho que antes de buscar coisas maiores, a gente tem que estar muito satisfeito com o que a gente já conquistou. Inclusive, tem uma frase que um amigo meu escreveu no livro dele, é um livro chamado Te Vira. Acho que não tem físico, é só digital por enquanto, do Daniel Velasquez. Ele colocava assim, né? Se você acordasse no dia de amanhã somente com as coisas pelas quais foi grato hoje, com o que você acordaria? Muito bom. E eu lembro que quando eu olhei aquilo ali, parece que me deram um murro na nuca, assim. Eu falei, caramba, cara, com o que eu acordaria? Então, esse hábito da gratidão, com certeza, é transformador. Richard, muito obrigado. Você tem algum recado final para passar depois disso? Olha, quem que tiver alguma dúvida de investimentos, de ferramentas que usar para investimento, deixa nos comentários aí, o Bruno aí ele me repassa e eu respondo todo mundo aí. Tá comprando uma tarefa grande, hein? O pessoal você me ajuda, não? Vamos cooperar, né? Richard, muito obrigado pela presença novamente. Vou deixar o canal do Richard aqui na descrição, tá, gente? Dê uma olhada lá no conteúdo dele, tem muita coisa interessante. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal do Richard. Um grande abraço e até a próxima.